Você já ouviu falar sobre o renascimento psicodélico? O renascimento da terapia psicodélica diz respeito a uma retomada de pesquisas sobre o uso de substâncias psicodélicas para fins terapêuticos. Com essa definição, você pode se perguntar o que são substâncias psicodélicas. A definição de substância psicodélica pode variar bastante. O termo foi cunhado na década de 1950 a partir das palavras gregas psique e dilo, que juntas significam manifestação da psique ou alma. De modo geral, tratam-se de substâncias capazes de intensificar a percepção sensorial e modular a sensibilidade emocional, estados de consciência e o processamento cognitivo, apresentando potencial para promover experiências de autoconhecimento. A criação dessa terminologia buscou diferenciar as substâncias psicodélicas dos chamados alucinógenos, substâncias relacionadas à alucinação que distorcem, falseiam e, portanto, confundem o cérebro. As primeiras pesquisas sobre psicodélicos e saúde humana em centros acadêmicos ocidentais datam desde a década de 40, com pesquisas relativas ao uso do LSD na psiquiatria. Essas iniciativas, entretanto, acabaram não indo para frente devido a questões legais e ao estigma relativo a essas substâncias. Foi apenas na década de 90, com algumas autorizações especiais, que estudos sobre o uso de psicodélicos ressurgiram, o chamado renascimento psicodélico. Seu uso para a flexibilidade psicológica, possibilitando um maior entendimento do indivíduo, tanto de si mesmo quanto de seus arredores, chama atenção como um possível e potente suporte na psicoterapia e na saúde mental. Assim, as pesquisas relativas a terapias e tratamentos com psicodélicos têm ganhado cada vez mais atenção, chegando até a discussões relativas à legalização do uso de determinadas substâncias para esse fim. O que não ganhou fama e nem espaço nessas discussões foi todo o conhecimento que precedeu essas pesquisas, os conhecimentos indígenas relativos ao uso de substâncias psicodélicas que datam muito antes das pesquisas do século XX. Essa frente extremamente profunda de saberes, obtidos em séculos por meio da observação e relação com o ambiente, foi e continua sendo completamente invisibilizada nas atuais pesquisas sobre o tema. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, sobre aqueles que, por décadas, foram excluídos e invisibilizados em pesquisas relativas a psicodélicos e que, provavelmente, são os detentores da maior parte do conhecimento a respeito dessas substâncias. Para tornar a discussão mais clara, vamos analisar um caso específico, o do Yagé Kaapi, ou, como é mais conhecido, a ayahuasca. Estudos arqueológicos publicados em 2019 e realizados no Vale do Azapa, no Chile, apontam para a presença de substâncias típicas da ayahuasca em múmias datadas do século VI ao X. Estima-se que, desde então, diversas comunidades indígenas e mestiças na Bolívia, no Equador, no Peru, na Colômbia e no norte do Brasil têm feito uso dessa combinação de substâncias. Imagino que muitos de vocês pensem que o uso de psicoativos por povos indígenas não passa de algo ritualístico ou religioso, mas o que surpreende é que, além dos efeitos fisiológicos desencadeados de forma direta pela substância, o fato disso ser feito em meio a um ritual também tem muita importância. Mas vamos por partes. A ayahuasca é utilizada nas comunidades indígenas principalmente na forma de um chá cerimonial. Esse chá é preparado a partir da combinação de duas plantas principais, o cipó-mariri e a chacrona, sendo essa última a que contém o principal agente psicoativo, a dimetiltriptamina, ou DMT. Os efeitos desencadeados pela bebida são utilizados no contexto ritualístico como ferramentas de comunicação entre o mundo espiritual, o corpo físico e os estados emocionais. O uso desse chá perpassa um conhecimento profundo das comunidades indígenas sobre plantas medicinais, suas propriedades e seus usos e efeitos no corpo humano. O funcionamento fisiológico da ayahuasca é extremamente complexo. A DMT, substância psicoativa da chacrona, possui um efeito psicodélico forte, promovendo uma potente capacidade imagética por parte do sistema nervoso central, o que corresponde ao efeito medicinal desejado e esperado. Seu uso desmedido, contudo, leva a malefícios graves, como crises de psicose e ansiedade, experiências perturbadoras, convulsões, parada respiratória e até mesmo coma. Isso quer dizer que o uso inadequado da substância leva a uma distorção de seu papel terapêutico.
aproximando-a de um flagelo ou de uma mera droga alucinógena perturbadora, como outras. É aquela famosa frase atribuída ao médico Paracelso, do século XVI. A dose correta diferencia o veneno do remédio. Sabe? Bem, isso quer dizer que os povos indígenas não apenas desenvolveram a infusão dessas plantas, mas também descreveram o seu correto e melhor uso a partir da investigação, observação, prática, registro e aprimoramento do conhecimento. Se a ciência pode ser definida como conhecimentos racionais obtidos por métodos científicos verificáveis e sistematizados, então o que os povos indígenas fizeram ao longo do tempo para chegar a uma aplicação adequada e controlada desses psicoativos nada mais foi do que a construção do conhecimento científico na sua essência. A ciência convencional, branca e ocidental, ainda se encontra longe de empregar o princípio ativo da ayahuasca de forma segura nos tratamentos de saúde. De forma extremamente irônica, ela se mantém a décadas de distância de um conhecimento já existente, simplesmente por ele ter sido construído sob outra cosmovisão. O que leva a esse diferente trato, dado a um conhecimento ampliado e aprimorado há tanto tempo? Bem, antes de continuar com essa reflexão, cabe analisar outro fator importante na construção do tratamento com a ayahuasca. O aspecto ritualístico relacionado ao uso da ayahuasca por comunidades indígenas é um pilar essencial para a total compreensão dos efeitos desse chá. A perspectiva ocidental acerca do sofrimento costuma colocar como um inconveniente, algo a ser suprimido. Nesse sentido, o uso de medicamentos é apreciado por conta de sua objetividade, impessoalidade e conveniência, como se assumisse um distanciamento do indivíduo com aquilo que lhe causa sofrimento. A cosmovisão indígena, por outro lado, consiste em uma forma de entender e interagir o mundo considerando uma completa e inexorável integração entre indivíduo, mente, natureza, espiritualidade e vida. Dentro desse contexto, os povos indígenas utilizam os psicodélicos como uma ferramenta de autoexploração, como uma forma não de suprimir o sofrimento psíquico, mas de se apropriar dele de uma maneira terapêutica, a fim de lidar com as suas agonias. Dessa maneira, a exploração de um estado inconsciente e o entendimento dele, promovido pela cosmovisão indígena, se colocam como formas de aprofundar o cuidado a partir de psicodélicos. A ritualística indígena xamânica envolvendo a ayahuasca se inicia com o preparo da infusão e é seguida por cânticos e danças conduzidas por xamãs ou pajés. Cria-se assim uma ambientação segura, vivida como sagrada e capaz de permitir a conexão com o espiritual e a natureza. Todo esse contexto, para além do chá, induz alterações profundas na atividade cerebral, como a redução do estresse, a introspecção, a melhora da capacidade de autopercepção a respeito de sentimentos, traumas e emoções, e até mesmo a reorganização de conexões neurais de acordo com o que é pensado e vivido no momento. A forma como o rito é organizado promove um sugestionamento atencional e emocional, além de despertar uma expectativa consciente de transformações. As pessoas se tornam cientes do que está por vir e se preparam para lidar, de forma segura, em um ambiente acolhedor, com os traumas e as emoções profundas que podem emergir. Assim, a prática ritualística amplifica os benefícios da terapia, promovendo uma maior integração emocional e neuroplasticidade, ou seja, uma maior capacidade do indivíduo de se adaptar. Do neurônio, por exemplo, formar novas conexões. No passado, a psiquiatria chegou a classificar certos tipos de rituais, como o xamanismo, como sendo um tipo de comportamento patológico, como algo ilegítimo e de natureza irracional, ou como uma disfuncionalidade fisiológica. Mesmo depois de tal perspectiva ter sido derrubada, continuou a se perpetuar a total exclusão e estigmatização de tais práticas no fazer médico, prevalecendo apenas os métodos convencionais da medicina dita moderna, focadas em sintomatologia e intervenções objetivas, como a prescrição de medicações. A problemática se torna ainda mais evidente quando observamos no Brasil, um país com um Sistema Único de Saúde, o SUS, a quase inexistência de suporte e atendimento adaptado a populações indígenas. Quando se trata de práticas indígenas de tratamento, os pajés e xamãs acabam por ser a maior e praticamente única referência no assunto, e estes, por múltiplas e questionáveis razões, não compõem o corpo de atendimento do SUS, dificultando a prática de uma medicina adaptada
e inclusiva. Então, como fazer que isso seja sinérgico e não seja conflituoso? Porque o mais comum é ter conflito. Porque o que acontece é que a medicina científica, o médico é o mais perto de Deus que o ser humano acha que pode chegar. Alguns acham assim, aí você vai encontrar aqui grupos que são muito críticos a isso. Mas a gente tem essa coisa também de achar, né, pelo nosso etnocentrismo, né, a gente achar que só essa medicina científica, só esse conhecimento científico equivale, né? O resto tudo é crendice, charlatanice. Então, o que a gente tem de diferente é ter uma equipe que está sensível, que estuda isso, que vivencia isso nos territórios, e a gente acolher de maneira a negociar tudo. Por exemplo, às vezes eu preciso de um xamanismo dentro do hospital. Não pode, as regras não são essas. Então eu tenho que negociar, falar, como é que nós vamos fazer isso, né? Então, hoje em dia está cada vez mais difícil, está muito rígido. Só de tirar a pessoa dentro do hospital, tem que sair de mudar, sei lá, nisso. Mas a gente vai procurar negociar um canto, às vezes até dentro do hospital mesmo. A gente vai negociando isso, a nossa equipe tem que fazer isso. Com isso posto, cabe então analisar a forma como a ayahuasca foi apropriada pelos setores não indígenas da sociedade. A ayahuasca, utilizada de forma milenar pelos povos indígenas, foi popularizada por outros setores socioculturais. Nas primeiras décadas do século XX, surgiu a religião sincrética do Santo Daime, uma religião ocidental que combina elementos do cristianismo, espiritismo, esoterismo e tradições indígenas, como rituais de ayahuasca. Foi a partir de igrejas desse ramo que a ayahuasca passou a ter uma maior visibilidade, dando início à discussão sobre a legalização de seu uso dentro do contexto religioso. O fato da disseminação e popularização das terapias com a ayahuasca ter sido feita pelo Santo Daime, uma religião ocidentalizada, fez com que os debates não incluíssem originalmente as questões e causas indígenas. Além disso, a popularização dessa substância no meio acadêmico também negligenciou a participação de comunidades indígenas. É possível pensar que o renascimento psicodélico poderia desencadear um avanço cultural no país. Isso poderia se dar, por exemplo, por meio da valorização da ciência indígena, do oferecimento dos atendimentos de saúde mais democráticos e do questionamento de práticas rígidas, pouco diversas e desencontradas do perfil social que ainda persistem no cuidado médico. Esse potencial, porém, não parece estar se concretizando. Na contramão disso, a maioria das novas pesquisas com psicodélicos parece seguir o caminho da manutenção da tradição ocidentalizada e excessivamente pragmática da prática médica. Com o renascimento psicodélico, tais compostos passaram a ser incorporados principalmente na psiquiatria, com pesquisas focadas em transtornos como a depressão resistente. Essas pesquisas se dão majoritariamente dentro da lógica ocidental, com a separação e purificação do princípio ativo do chá e seu estudo em um contexto laboratorial. Assim, a utilização ritualística da ayahuasca foi deixada completamente de lado, rejeitando toda a subjetividade acoplada ao uso da substância. Isso traz à tona discussões muito importantes e que ainda precisam ser feitas. Como atribuir valor às práticas ritualísticas em tratamentos médicos e como respeitar e valorizar as mais diferentes tradições que compõem o nosso país. Tendo em vista todo esse histórico, ficam evidentes agora problemáticas típicas da apropriação e apagamento cultural na área do desenvolvimento da ciência médica psicodélica. Por um lado, o conhecimento indígena acerca de substâncias psicodélicas é amplamente explorado. Por outro, ele é higienizado com a deturpação de seu uso original, estigmatizado e invalidado, despido da sua condição de conhecimento secular. Conversando um pouco com a doutora Putira Saquena, diretora do Departamento de Atenção Primária à Saúde Indígena do Ministério da Saúde, tive a oportunidade de entender com mais profundidade esse problema que atinge não apenas as pesquisas sobre psicodélicos, mas também toda a forma como a medicina indígena é vista e interpretada pela comunidade científica. Porque o não indígena, Júlia, ele falava assim: ah, tem que estudar. Nós estudamos. Ah, vocês têm que se qualificar. Fizemos graduação. Ah, mas depois para te ocupar um lugar, não, para entrar na universidade, ser professora, não sei o que, tu tem que ter mestrado. Fizemos mestrado.
Ah, mas tem que ter doutorado, só concorre, só passa quem faz doutorado. Fizemos doutorado. Agora sou PhD. O que que os não indígenas vão inventar para nós de desculpa agora? Né? Ou seja, a gente tem que pensar desse lado. Acontece que a gente entra num governo. Mesmo o presidente Lula tendo toda esse respeito com nós enquanto povos indígenas, a gente não pode dizer que toda a sociedade brasileira tem isso com nós. Eu ainda tenho, Júlia, que reafirmar várias vezes que eu entendo de política pública de saúde. E por ser mulher e mulher indígena, e ter estudado, e que muitas vezes algumas pessoas que estão no lugar do ministério também aqui, eu estou acima, né, num processo de hierarquia, já sendo PhD, incomoda. Como assim essa indígena tem a PhD, né? Quem é essa indígena aí? E quando a gente começa a falar que a gente entende, a gente percebe o racismo institucional. Como a gente não pudesse estar ocupando esses lugares. A maioria das pessoas não acredita que a gente pudesse estar ocupando esse lugar aqui. A maioria acha que nós não temos capacidade de estar aqui, né? Às vezes o racismo ele tá disfarçado, né? Porque a maioria das pessoas não se dão conta quando elas estão sendo racistas, ou seja, quando eu estou dando uma capacitação, quando eu estou numa oficina, quando eu estou dando aula, quando eu estou num curso que as pessoas dizem, nossa, eu nunca pensei em encontrar uma indígena tão inteligente, como a gente não pudesse ser inteligente. Né? E isso as pessoas acham que elas estão elogiando. E elas não percebem que elas estão sendo racistas. Eu acho que a gente tem que avançar muito ainda nessa política onde nós estamos. Bem, com isso posto, fica claro uma existência conflituosa entre o conhecimento indígena e o conhecimento ocidental branco, na busca pela inovação da medicina e pelo melhor atendimento ao público. Se por um lado vemos cada vez mais pesquisas sobre o uso de psicoativos, como as substâncias psicodélicas, por outro, vemos que esse processo se mostra preso em um paradigma ocidental sobre o que é e o que deixa de ser medicina. O renascimento psicodélico, posto como revolucionário para as ciências da mente, acaba evidenciando um embate entre narrativas e um silenciamento sociocultural. Nesse contexto, as comunidades indígenas têm reivindicado o reconhecimento e a validação pelos conhecimentos, que acabam higienizados e invisibilizados durante essas pesquisas. Por fim, a coexistência entre esses dois modelos de produção de conhecimento e do fazer médico não precisaria obrigatoriamente ser fonte de todas essas tensões. A inclusão de indígenas em debates sobre o uso de psicodélicos não favoreceria apenas eles, muito pelo contrário, inclusive. A sabedoria desenvolvida por meio de séculos por comunidades indígenas favoreceria, e muito, a forma como o Ocidente percebe e trata transtornos psicológicos. Fica então o meu convite para você pesquisar mais sobre esse tema. Caso tenha interesse sobre a potência terapêutica presente no rito, recomendo esse outro vídeo, também de uma iniciação científica, sobre o efeito placebo, feito pela Julia Reggio. Caso tenha interesse em saber mais sobre a ayahuasca, o renascimento psicodélico, ou a relação entre o cuidado médico indígena e o cuidado branco, ficam aqui as minhas referências. Muito obrigada por assistir o vídeo e tchau!